Bem-vindo à história de vida de Shumu, o herdeiro do clã Shu. Um assassinato planejado muda drasticamente sua vida, banindo para a Ilha dos Pesadelos, dançando à beira da vida e da morte. Ele luta para sobreviver com uma pequena raposa do luar que capturou. Quando finalmente escapa da ilha, ele solta um suspiro de alívio, sem saber que a experiência era apenas o começo de uma jornada sombria com sua pequena raposa do luar. Neste mundo, humanidade e animais de alma coexistem e prosperam. Wayne se torna um mestre de animais de alma, podendo convocar seu animal de alma para lutar por ele. No entanto, algo estranho está acontecendo na Ilha dos Pesadelos. Dentro da enorme parede de madeira colossal manchada de sangue, membros de um culto guardam todos os cantos para garantir que nenhuma criança sequestrada escape. Entre essas crianças está um garoto chamado Shumu, que foi abduzido e levado para a Ilha dos Pesadelos há algum tempo. Descobre-se que as crianças sequestradas são usadas como cobaias em experimentos. Os dados para o experimento temporário chegaram, e Shumu está prestes a participar novamente. O objetivo do experimento é estimular o crescimento de seus animais de alma especiais conhecidos como animais de alma malignos. Animais de alma malignos são únicos no sistema de animais de alma. Quando o hospedeiro cresce mais lentamente do que os demônios, a alma será devorada por eles. Após a captura dos sujeitos experimentais, eles são levados para a Ilha dos Pesadelos, onde as crianças são forçadas a assinar um contrato com os animais de alma malignos. As crianças na Ilha dos Pesadelos são ou devoradas ou mortas pelos animais de alma malignos. No entanto, o objetivo de Shumu é sobreviver, não importa o que aconteça. Um dos líderes do culto diz às crianças que o teste de aptidão física é uma questão de vida ou morte para eles. Ele acrescenta que apenas 50 crianças podem continuar treinando na ilha e que metade delas morrerá no teste. O líder ou diácono Shaoyi diz a eles para aproveitarem a doçura da morte, pois somente aqueles que chegam ao limite entre a vida e a morte são dignos de entrar no Palácio dos Pesadelos. Parece valer a pena arriscar a própria vida. Pouco depois, um animal de alma maligno canino ataca uma criança, custando-lhe o braço. Desesperadas e frustradas, as crianças começam a chorar e fugir por suas vidas. Shumu reconhece os animais de alma malignos como os lobos caçadores, que pertencem ao clã dos lobos do mundo das bestas, com base em sua cor de pelagem e estrutura corporal. Eles já chegaram ao 8º estágio. Shumu compara um lobo caçador do 8º estágio a um homem adulto segurando uma grande lâmina. Parece bastante perigoso. Ele sabe que a única maneira de sobreviver aos lobos caçadores não é enfrentá-los, mas evitando seus ataques até que restem 50 crianças vivas. Enquanto a área está repleta de corpos desmembrados de crianças mortas, os membros do culto parecem desfrutar da cena. Pouco depois, Shumu e outras 2 crianças são vistas fugindo dos lobos caçadores. Enquanto continua correndo por sua vida, Shumu encontra uma criança mais alta chamada Joushumo. Entre aqueles que foram enviados para a ilha, ele é conhecido por ter a melhor aptidão de todos. Shumu alerta sobre o lobo caçador atrás dele. No entanto, fica surpreso ao vê-lo agarrar sua mão e jogá-lo na direção oposta. Acontece que, para evitar ser atacado, Joushumo decidiu usar Shumu como um cordeiro sacrificial. Shumu só pode ficar horrorizado com o que está prestes a acontecer, diante de um lobo caçador faminto pronto para devorar seu corpo da maneira mais horrenda. Caramba! A verdadeira natureza do Bru é mais obscura do que o sovaco do meu amigo. Felizmente, Shumu consegue evitar o feroz animal de alma pressionando a mão no chão e manobrando seu corpo antes de ser mordido. Foi por pouco. Graças à trama de proteção, após aterrissar de pé, ele imediatamente foge do lobo caçador. Apesar de seus esforços, o lobo caçador ainda o persegue. Percebendo a situação, Shumu começa a pensar em maneiras de não ser morto. De repente, o lobo caçador libera seu poder e pula sobre Shumu, causando o maior arranhão de sua vida. Sabendo o que lhe acontecerá, Shumu chora desesperado e com dor. Infelizmente, o cheiro de sangue deixa o lobo caçador ainda mais agitado, e assim o lobo pula sobre Shumu. A boa notícia é que Shumu consegue segurar a mandíbula do lobo caçador à medida que ele força o caminho em direção a Shumu, começando a salivar em seu rosto. Ops! O lobo está pronto para saborear a carne de Shumu. Felizmente, um dos facilitadores ordena que o teste seja interrompido imediatamente. Um dos líderes toca uma flauta para impedir os lobos caçadores de atacarem, o que salva a vida de Shumu. Pouco depois, o líder de tamanho maior anuncia que restam 50 sobreviventes na ilha. No entanto, ele os lembra de que a busca deles não para por aí, pois seu status de sobrevivência é apenas temporário. Ele revela que a partir do dia seguinte eles podem se mover independentemente
urgentemente na ilha e capturar e assinar pactos com animais de alma que usarão como armas em batalha, pois a próxima batalha sangrenta começará em breve. Posteriormente, o líder ordena que as crianças restantes retornem aos seus ninhos e fiquem felizes por terem sobrevivido. Enquanto volta, o exausto e ferido Shumu desaba no chão. No castelo do culto no dia seguinte, Lord Shaidi é recebido por uma loira com seios maiores do que a cabeça dela. Assim que Lord Shaoyi entra na sala, ele se ajoelha perante Lord Xia, que é obviamente superior a ele. Lord Xia então pergunta a ele se o garoto que ele havia lançado na ilha ainda não havia morrido. Preocupado e ansioso, Lord Shao lhe informa que a criança ainda está viva. Lord Xia declara que as informações do empregador indicam que a criança é apenas um garoto comum da família Shu. No entanto, a criança resistiu à absorção do pesadelo branco no interior sem morrer, o que foi estranho para Lord Xia. Ao ouvir isso, Lord Shao lhe sugere que ele mesmo termine a criança para dar uma resposta ao empregador. De repente, Lord Xia liberta seu animal de alma e discorda dele, pois acredita que o garoto tem algum potencial. Ele gostaria que ele cultivasse seu pesadelo branco para ver quanto tempo ele consegue resistir. Um ardiloso certificado está presente. Em outro lugar, o sol brilha sobre uma pequena vila à beira de um penhasco, onde um grupo de crianças se reúne em torno de Shumu, que parece ter desmaiado ao retornar para o seu alojamento. Uma das crianças se pergunta se ele ainda não está morto, pois ele está sangrando muito. Ele até diz às outras crianças que tem medo de que Shumu não sobreviva mais um dia. De repente, Zhou Shanmu aparece com uma bacia de água e, sem hesitar, joga a água fria sobre o Shumu inconsciente para acordá-lo. O sobrenome do cara deve ser Mao, porque ele age com malícia. Ele gira a bacia com os dedos, feliz com o que fez. No entanto, isso enfurece tanto Shumu que ele começa a ranger os dentes enquanto tenta se levantar, e ninguém ousa ajudá-lo. Zhou Shanmu até bate com a bacia de madeira na cabeça de Shumu, perguntando por que ele olhou com raiva. Insatisfeito, Zhou Shanmu até arrasta a cabeça de Shumu pelo chão e diz a ele que deveria se preocupar com o pesadelo que está dentro dele. Além disso, Zhou Shanmu diz a ele que é tão fraco que quando o pesadelo devorar sua alma, ele vai se arrepender de não ter sido morto rapidamente pelo lobo caçador. Ele então ri muito, algo que nunca tinha feito antes. A raiva de Shumu em relação a ele é tão intensa que ele jura se vingar. No entanto, logo após isso, ele desmaia novamente no chão. Passa o tempo e Shumu finalmente acorda na cama, com bandagens ao redor do corpo. Não muito tempo depois, uma garota de cabelos vermelhos chamada Qingyu, que acontece ser companheira de quarto de Shumu, chega. Shumu fica feliz por ela não estar morta ainda, mas Qingyu não gosta do que ouve dele e começa a fazer cara feia. Ela diz a Shumu que, se ela já tivesse morrido, quem mais iria passar a pomada em seu corpo? Qingyu pergunta a Shumu se ainda dói seus ferimentos, o que Shumu confirma dizendo que está se sentindo muito melhor. Ela lembra Shumu de que o ajudou. Então, se ela enfrentar problemas, ele também deve ajudá-la. Isso é um plano de sobrevivência bastante interessante. Shumu verifica seus ferimentos e diz a ela que fará o seu melhor quando chegar a hora. De repente, Shumu se lembra de algo e pergunta a Qingyu quanto tempo ele esteve dormindo. Pelo que Qingyu pode se lembrar, Shumu esteve dormindo por cerca de 3 dias. Após ouvir isso, ele imediatamente pega suas roupas e se prepara para ir a algum lugar. Isso faz Qingyu se preocupar, pois ele ainda não está curado. No entanto, Shumu não se importa, pois sabe que precisa capturar seu animal de alma o mais rápido possível na competição que está por vir. Qingyu animadamente diz a ele que vai com ele para que possam cuidar um do outro, mas Shumu discorda. Ele acredita que se encontrarem um bom animal de alma juntos, não podem dividi-la entre 2 pessoas, o que entristece Qingyu, pois ela não confia em outras pessoas e simplesmente quer segui-lo. Por outro lado, Shumu diz a ela que também não é digno de confiança e sai. Qingyu fica brava porque, para ela, se eles encontrarem um bom animal de alma, ela está disposta a deixá-lo pegá-lo primeiro. No caminho para a floresta, Shumu encontra diferentes animais de alma selvagens aparecendo dos arbustos, algo muito parecido com a floresta de Viridia em Pokémon. No entanto, Shumu acredita que se alcançar a ilha interna através da selva, poderá encontrar animais de alma mais perigosos, mas também mais poderosos. Logo ele chega à floresta de Forney, onde uma vinha espinhosa envolve seus pés e o puxa para dentro da floresta traumática. Parece que as vinhas espinhosas selvagens de Malévola brotam aqui também. Sendo puxado, ele recebe muitos arranhões dos espinhos. Não muito tempo depois, ele vê o animal de alma demônio dos espinhos que causou isso.
O demônio dos espinhos é uma criatura do tipo vinha no reino das plantas que só cresce na floresta de Forne. Ele se especializa em capturar criaturas que percorrem a floresta e é uma planta carnívora. Uma armadilha para moscas de Vênus é sacudida, soltando-o ao se livrar do demônio dos espinhos, cortando a vinha com sua faca e tentando escapar da floresta. Infelizmente, enquanto corta seu caminho, o demônio dos espinhos libera outro forte chicote de vinha que quase o atinge criticamente. Felizmente, o ataque limpa os espinhos e abre um caminho para que ele possa escapar. Dito isso, Shumu corre rapidamente para não ser envolvido novamente por uma vinha perseguidora. Ele não percebeu que estava à beira de um penhasco quando pulou, então ficou apavorado enquanto caía. Seu grito ecoa por toda a floresta. Não muito tempo depois, Shumu percebe que ainda está vivo, pois sua camisa ficou presa em um galho de árvore. De repente, o galho se parte e ele cai de cabeça no chão. Isso com certeza dói. Quando ele levanta a cabeça, ele ouve a aproximação de uma criatura. Então ele se levanta rapidamente e se esconde atrás da árvore. Descobre-se que ele ouviu um fofo e pequeno raposa nuvem vermelha. Shumu se sente e acredita que não é um animal de alma perigoso. Ele tentou espantá-lo balançando sua faca, mas a raposa nuvem vermelha apenas o olhou sem entender. Pouco depois, a raposa nuvem vermelha se moveu na direção dele. Shumu percebeu que a raposa nuvem vermelha não era o melhor animal de alma de batalha que ele poderia encontrar. Enquanto um bando de pássaros voa pelo céu ensolarado, Shumu encontra um monstro mande, que é uma parte do tipo besta no mundo das bestas, conhecido por sua defesa e poder, mas com baixa velocidade e agilidade. De repente, um garoto apareceu e tentou fazer um pacto com ele. No entanto, o monstro mande cancelou abruptamente o progresso do ritual de pacto com o balançar de sua cauda de peixe e perseguiu o garoto. Shumu sabia que um pacto mal sucedido com um animal de alma o enfureceria, então ele decidiu fazer algumas preparações antes de tentar novamente. Ele montou uma armadilha e colocou isca de núcleo de alma para atrair os animais de alma. Um núcleo de alma é um cristal cor-de-rosa consumido por muitos animais de alma. Com a luz do dia chegando e nenhum animal de alma à vista, Shumu tirou um pedaço de pão para saciar sua fome. Enquanto comia, uma pequena larva caiu em sua cabeça e pousou em sua mão. Quando a larva viu o pedaço de pão, seus olhos brilharam como estrelas brilhantes. Shumu, percebendo que a larva estava com fome, deu-lhe o pão, esperando que isso lhe trouxesse boa sorte. Quando ele ouviu algo se aproximando da isca, Shumu ficou muito empolgado, mas ficou desapontado ao descobrir que era a mesma raposa nuvem vermelha que ele encontrou antes. Ele estava relutante em desperdiçar sua armadilha com a mesma criatura. 2 dias depois, um Blue Star Fox apareceu para pegar a isca, o que também o desapontou, já que era apenas outra variedade do mesmo animal de alma anterior. 4 dias depois, outra variedade do mesmo animal de alma chegou, deixando-o desanimado novamente. 7 dias depois, a mesma situação se repetiu, enfurecendo Shumu, pois parecia estar atraindo apenas raposas. 10 dias depois, outra raposa de uma variedade diferente, chamada Raposa do Luar, chegou para pegar a isca. Enquanto mordia o núcleo de alma, a Raposa do Luar deu a Shumu um sorriso travesso, como se estivesse zombando dele. Shumu tentou usar a armadilha, mas não teve sucesso, pois a Raposa do Luar conseguiu escapar a tempo. Furioso com a situação, Shumu se preparou para perseguir o travesso animal de alma. No entanto, a larva disparou um tiro de seda e amarrou as patas traseiras da Raposa do Luar, impedindo-a de se mover mais. Shumu ficou extremamente satisfeito com o resultado e elogiou a pequena larva como um pequeno, mas terrível companheiro. Em seguida, ele pegou o animal de alma e começou a fazer planos para comê-lo, mas ficou chocado ao notar que a Raposa do Luar também tem uma marca de lua prateada e relembrar todas as raposas que ele havia encontrado nos dias anteriores. Shumu confirma que todas elas têm as mesmas marcas em forma de lua. Embora confuso porque as raposas que ele viu eram de diferentes espécies, Shumu começa a pensar que soa como evolução. De acordo com o que ele se lembra do livro que leu, existe uma situação muito rara entre os animais de alma chamada mutação de espécie. Animais de alma com essa condição podem quebrar suas limitações e se tornar mais fortes. Shumu percebe que o animal de alma que ele capturou sofreu várias mutações em apenas alguns dias. Para ele, uma mutação contínua tem potencial ilimitado. Decidindo fazer um pacto de alma com um Light Fox, Shumu percebe que o animal de alma está resistindo ao poder de ligação. Como esperado, um Moonlight Fox se despedaça e cancela o ritual de pacto de alma. Shumu fica frustrado porque o animal de alma o recusa. No entanto, ele está determinado a usar suas 9 tentativas restantes para obter um Moonlight Fox. O crepúsculo chegou e Shumu ainda não conseguiu fazer um pacto de alma com um Moonlight Fox.
Infelizmente, ele tem apenas uma tentativa restante e ambos estão exaustos. Enquanto isso, a seda que prendia a larva já estava solta, libertando Moonlight Fox. Isso é notado por Shumu, e o jogo de perseguição continua. Quando a noite cai, Shumu volta para a Floresta dos Espinhos. Pouco depois, ele vê o Moonlight Fox que estava perseguindo sendo arremessado para fora da floresta e aterrissando mal no chão. Logo, as vinhas espinhosas saem da floresta e os atacam imediatamente, e o mesmo Thor Demon aparece diante deles. O Thor Demon começa a se enfurecer e a arremessar pedras em Shumu e no Moonlight Fox. O animal de alma é atingido criticamente e estava prestes a perder a vida com o golpe final do demoníaco estrangeiro. Vendo isso, Shumu entra em pânico e se apressa para salvar o Moonlight Fox, fazendo-os caírem no chão. Infelizmente, as vinhas espinhosas aparecem perto deles e ambos são arrastados pelo demoníaco estrangeiro. Conforme eles se aproximam do Thor Demon, Shumu convence o Moonlight Fox a aceitar o pacto de alma para salvá-lo de seu destino. Ele até promete que o Moonlight Fox se tornará o animal de alma mais forte e usa sua última tentativa de pacto de alma. O Moonlight Fox sente a sinceridade de Shumu e concorda em aceitar o pacto de alma. Então o pacto de alma é ativado. O Moonlight Fox instantaneamente sente seu grande poder e rapidamente se liberta das vinhas. Enquanto isso, Shumu é puxado para dentro da boca do demônio estrangeiro. Conforme Shumu se aproxima da boca do demônio estrangeiro, ele vê o núcleo de alma do demônio, o que lhe permite descobrir a fraqueza do demônio. Enquanto isso, o Moonlight Fox tira poder da lua, ativa sua velocidade enorme e entra na boca do Thor Demon para atingir o núcleo de alma. Dito isso, o Thor Demon não conseguia se mover de tanta dor em todo o seu corpo e, eventualmente, desaba no chão após derrotar seu inimigo. O Moonlight Fox fica em cima do corpo do Thor Demon e uiva para a lua com uma voz fofa. O núcleo de alma do corpo do Thor Demon é pego por Shumu, que o lança para seu animal de alma. No entanto, o núcleo de alma desaparece no meio do ar, o que choca o Moonlight Fox e enfurece Shumu. Acontece que o núcleo de alma foi roubado por um garoto loiro chamado John Vou, com um penteado icônico de K-pop e uma enorme centopeia terrestre assustadora. A tensão é evidente no confronto entre os dois. Quando Shumu reivindica a posse do núcleo de alma, John Vou instantaneamente invalida sua reivindicação, acreditando que seu animal de alma não pode vencer o Thor Demon. Shumu nota que um dos núcleos de alma que John Vou possui tem o atributo besta, o que ele precisa para seu animal de alma. Quando John Vou está prestes a sair, Shumu o detém e troca seus 3 núcleos de alma do atributo besouro por um de atributo besta de John Vou, através de um duelo que acontecerá em 2 dias. Além disso, a troca vem com a condição de que, se Shumu vencer, ele receberá o atributo besta. Caso perca, John Vou receberá os 3 núcleos de alma do atributo besouro. John Vou diz a Shumu que pode matá-lo naquele momento, mas Shumu lembra ele das regras do diácono. John Vou cospe no chão e parte, concordando em enfrentar Shumu em um duelo. De volta às acomodações para dormir, Shumu começa a estudar o Moonlight Fox, enquanto Tingyu acaricia o Moonlight Fox. Em um momento, Tingyu pergunta a ele o nome de seu animal de alma, o que faz Shumu perceber que ainda não o nomeou. Enquanto pensa em um nome, ele se lembra da arma chamada Moshia, uma lâmina sofisticada, mas mortal, e nomeia o Moonlight Fox em homenagem a ela. Seu animal de alma parece gostar do nome, o que deixa Tingyu feliz também. Depois disso, Shumu volta a estudar seu Moonlight Fox. De acordo com o livro, um Moonlight Fox é uma criatura do tipo demônio no mundo das bestas, conhecida por sua velocidade impressionante, mas força de combate comum. Sua principal forma de ataque é a garra, enquanto sua pelagem oferece alguma forma de resistência. Além disso, seus olhos podem lançar um encanto encantador que enfraquece a vontade do inimigo de lutar. O Moonlight Fox possui as seguintes habilidades: Moonlight Essence, Moon Shadow Charm, Pitiful Appearance, Ripping Claw, Ambush e Moonlight Slash. Percebendo sua desvantagem em relação a John Vou, Shumu fecha o livro com um grande suspiro e desapontamento. Ao ver sua reação, Tingyu pergunta se ele realmente planeja usar o Moonlight Fox contra o animal de alma de John Vou, o que ele imediatamente confirma. Preocupada, Tingyu lembra Shumu de quão perigoso será se as garras de Moshia não conseguirem penetrar a armadura do centopeia terrestre. Enquanto Shumu diz que ele e Moshia vão treinar para isso nos próximos 2 dias, ele pergunta se ela quer se juntar ao treinamento, e ela fica instantaneamente corada. Aparentemente, Shumu não a ouve, pois ele já estava dormindo.
Pouco depois, Tingyu se pergunta por que Shumu escolheu um animal de alma fraco como o Moonlight Fox, embora ela não possa negar o fato de que ele é muito fofo. No dia seguinte, Shumu e Mochia entram na selva para fazer seu treinamento. Como a velocidade de Mochia está totalmente bem, Shumu se concentra em aprimorar seu poder de ataque. Com isso dito, Shumu comanda Mochia a usar seu ataque Ripping Claw contra uma árvore grande. Mochia segue a ordem e ataca a árvore com suas garras em sua primeira tentativa. Mochia mal arranha a árvore, como esperado, o que faz Shumu se sentir um pouco desesperançado, mas ele deixa seu animal de alma continuar. Mochia usa sua velocidade extrema e arranha a árvore em diferentes áreas, mas Mochia se machuca ao fazer esse truque. Mochia para e olha para Shumu com olhos lacrimejantes, tentando apontar que sua pata está machucada. No entanto, Shumu a ignora e usa sua magia para marcar um local onde Mochia precisa se concentrar e ordena que continue a atacar até que a árvore se quebre. Embora esteja com muita dor e suas patas sangrando, Mochia segue a ordem de seu mestre e ataca a marca na árvore. O crepúsculo chega, e Mochia continua atacando a árvore. De repente, a árvore se quebra, e o esforço de Mochia dá frutos. Shumu elogia Mochia por seu trabalho árduo, ciente de que Mochia sofreu muitos ferimentos no treinamento. Ele a comanda a retornar ao espaço do animal de alma para descansar. Um mestre de animais de alma permite que Shumu tenha um espaço pessoal para seu animal de alma após fazer o pacto de alma. E nesse espaço, o animal de alma pode se recuperar mais rapidamente de qualquer tipo de ferimento ou dano no mundo real. Ao pôr do sol, Shumu lembra que há algumas ervas boas na montanha e se pergunta se pode encontrá-las na área. Quando Magi chega, Shumu prepara um tratamento herbal. Tingyu, sendo ela mesma, pergunta a Shumu para que serve a medicina herbal, e ele explica que está preparando uma erva azul escura conhecida como um remédio milagroso de cura para animais de alma. Esta erva permitirá que a maioria das garras de Shia regenere para ficarem ainda mais afiadas. Roi é uma erva discreta. Sendo um gênio discreto, Shumu sabe para onde o caminho o levará. Shumu sorri e declara que Mochia se tornará mais forte no dia seguinte. A garra de Mochia regenera com sucesso. Quando Mochia tenta usá-las, um ataque Ripping Claw mais forte se torna muito evidente. Shumu fica muito feliz com o resultado de seu treinamento, pois as garras de Mochia atingiram a fase final em pouco tempo. Pouco depois, Tingyu entra no quarto para dizer que Jonvou já está esperando do lado de fora. Ao ouvir isso, Shumu diz a Mochia que chegou a hora de ensinar uma lição a Jonvou. Enquanto isso, do lado de fora dos alojamentos, os sobreviventes restantes e um Deacon se reúnem para testemunhar o duelo. Deacon Zonzi, encarregado de supervisionar o duelo. Enquanto Shumu ainda não está presente, algumas crianças começam a tirar conclusões sobre ele. De repente, um garoto de cabelos compridos reconhece a chegada de Shumu. Jonvou garante a ele que pode terminar o duelo em 3 movimentos. O garoto de cabelos compridos então diz a Shumu que o garoto de cabelos compridos é Zukin, conhecido por ter o Soul Pet de alto nível, uma serpente escamosa. Deacon Zonze fecha o livro que estava lendo e faz o seu trabalho. Ele chama Shumu e Jonvou para se enfrentarem e iniciar oficialmente o duelo. Shumu e Jonvou ativam seus círculos mágicos e invocam seus animais de alma e assim Mochia está prestes a enfrentar uma gigantesca e feroz centopeia terrestre. Jonvou imediatamente ordena que seu animal de alma ataque, enquanto Shumu diz a Mochia para ficar atenta. Com sua grande velocidade, Mochia consegue evitar o golpe crítico. Shumu ordena que Mochia corra em círculos rapidamente, e seu animal de alma é tão rápido que pode criar uma imagem residual. De repente, Mochia pula nas costas da centopeia terrestre e entrega seu aprimorado ataque Ripping Claw. Ao ver os arranhões na armadura de seu animal de alma, Jonvou ordena que ele se esconda no subsolo e use seu ataque Scutre. A centopeia gigante instantaneamente cava underground, e Mochia começa a se perguntar o que ela planeja fazer. Tingyu lembra a Shumu que Mochia precisa se mover para evitar ser bloqueada pela centopeia terrestre com suas inúmeras pernas. No entanto, Shumu diz a Mochia para parar de se mover, o que preocupa ainda mais Tingyu, pois Shumu se recusa a ouvi-la. Em seguida, Shumu fecha os olhos e usa a percepção de poder da alma. Com essa habilidade, Shumu pode sentir a localização da centopeia terrestre. Então, quando está prestes a emergir do solo, Shumu ordena que Mochia pule para a direita, e assim Mochia consegue evitar o ataque. Mochia então pula nas costas da centopeia e entrega o golpe final. Mochia pousa no chão e perde o equilíbrio enquanto a centopeia terrestre para de se mover. Jonvou diz a todos que Mochia não consegue penetrar a dura armadura de seu animal de alma. Ao ver Mochia perdendo o equilíbrio, Jonvou ordena a seu animal de alma que o mate. De repente, a centopeia terrestre cai no chão, e uma poça de sangue começa a se formar. Após isso,
Mochia fica de pé, comemorando sua vitória. Enquanto isso, John-Woo não consegue acreditar no que acaba de acontecer. Incapaz de aceitar sua derrota, John-Woo começa a agir de maneira estranha e, desesperado, tira uma faca e jura matar Shunmu. Shunmu entra em pânico ao ver John-Woo se aproximando com uma faca. Mas, antes que John-Woo possa esfaquear Shunmu, Mochia salta e arranha os braços de John-Woo, fazendo largar a faca. John-Woo, sentindo muita dor, é alertado por Shunmu de que morrerá se der mais um passo. Sabendo que não pode fazer mais nada, John-Woo se rende e entrega os 2 socores a Shunmu. De repente, as outras crianças ao redor de Shunmu ficam atordoadas de medo, enquanto Zukin se move em direção a eles com raiva. Em meio a esse grande perigo, Shunmu e Mochia parecem preocupados, mas definitivamente não têm medo. Zukin, então, comanda sua fera para devorar os 2. No entanto, um grito alto das crianças é ouvido, chamando a atenção de todos. Acontece que John-Woo cai de joelhos e começa a respirar pesadamente. Zukin corre para ajudar John-Woo, mas uma aura escura começa a escorrer de seu corpo e ele experimenta uma dor excruciante quando toca em John-Woo. Uma força forte o empurra para longe instantaneamente. John-Woo está envolto por uma força de luz e trevas, enquanto desesperadamente pede ajuda. Em seguida, um pesadelo emerge de seu corpo e estrangula seu pescoço. Logo depois, a alma de John-Woo começa a sair de seu corpo, e as crianças começam a entrar em pânico com o que veem. Shunmu, Chin-Gil, Zukin e o resto das crianças não podem fazer nada além de assistir horrorizados, acreditando que o poder da alma de John-Woo não pode controlar o crescimento do pesadelo. Então ele devora sua alma, e assim o pesadelo cresce ainda mais forte, deixando o pobre John-Woo sem vida no chão. O pesadelo começa a se enfurecer, assustando a serpente escamosa e o Moonlight Fox, assim como as crianças na área. De repente, Deacon Zonzi traz um prato dourado com marcações de círculos mágicos, o que choca as crianças e o próprio pesadelo. Então, ele começa sua encantação usando uma língua desconhecida, fazendo o prato dourado brilhar. De repente, o pesadelo gritou em agonia. A misteriosa placa começou a sugá-lo. Assim, o pesadelo desapareceu. Deacon Zonzi dispensa a todos e proíbe que façam qualquer forma de duelo até o teste chegar. Depois de ouvir isso, Shunmu e Chin-Woo seguem para o seu quarto, enquanto Zushin é engolido pela raiva. Então, ele chama Shunmu e declara que vingará a morte de John na frente de todos, dizendo a Shunmu que seu pet engolirá ele inteiro. Tão selvagem quanto ele é, Shunmu diz a ele para ver quem morrerá quando chegar a hora, o que deixa Ju Xing ainda mais irritado. Ela falha no teste de controle de raiva algumas semanas depois. Mochia derrota o demônio da flor espinhosa de Chin-Gil em seu treinamento, o que a faz se perguntar como Mochia pode derrotar seu pet, apesar da grande diferença de ranking. Quando Mochia volta, Shunmu explica que a agilidade do pet é a razão pela qual ele tem vantagem na luta. Ele também diz a ela que ela se tornará ainda mais forte com um pouco mais de prática. Ching-Yu diz a ele que o que ele disse pode não ser realmente a verdade, considerando que há vários mestres de pets cujos pets são muito mais fortes que o dela. Ouvindo isso, Shunmu pergunta a ela que os nomeie. Pouco depois, Chin-Gil diz a ele que, embora ele seja bom em criar e treinar seu pet, ele não se preocupa em aprender sobre os outros. Ela acredita firmemente que sua atitude pode causar problemas no futuro. Chin-Gil começa a enumerar os melhores da lista, incluindo a presa de aço de Tang Xin, o demônio da rocha de Wushen, a serpente escamada de Zhu Xing e o lobo caçador de Zhou Shanmo. Ao ouvir o nome de seu inimigo mortal, Shunmu jura vingar-se de Zhou Shanmo. Vendo-o planejar algo, Chin-Gil pergunta a Shunmu o que ele está fazendo, o que ele imediatamente nega. De repente, Chin-Gil diz a Shunmu que ele também está no topo da lista e o elogia por elevar seu pet para um nível mais alto. Enquanto Shunmu sai e não se importa muito com o que ela diz, ela continua a perguntar para onde ele está indo. Shunmu diz a ela que irá para a selva interna em busca de ervas medicinais e pede a ela para voltar primeiro, o que a deixa irritada. Aparentemente, ela nem sequer conseguiu ser apreciada por elogiá-lo pela metade do dia. Bem, ela parece não ser inteligente o suficiente para perceber que ele não está interessado nela. Enquanto caminha pela floresta, uma larva cai em seu ombro. Esse pequeno ser adora pousar em Shunmu. Vendo seu amiguinho novamente, Shunmu instantaneamente se sente feliz e pergunta à larva se ela está com fome. A larva rasteja na mão de Shunmu e tenta o seu melhor para movê-la em uma direção específica. Percebendo o que a larva está tentando fazer, Shunmu pergunta se há algo à frente, o que a larva confirma com seus olhos cintilantes e afiados. Pouco depois, seguindo a larva, Shunmu ouve duas crianças falando sobre Joseon e o trabalho vigilante atribuído a eles.
Eles até discutiram o plano da maioria de Doshun de obter seu terceiro pet e sua promessa de garantir seus lugares no top 10. Shumu sabe que Zhou Shanmo atingiu o mais alto lembrança. A cultivação de mestres de pets é dividida em 3 camadas. Quanto maior a lembrança, mais pets de alma você pode ter. Shumu pensa que, se permitir que Joseon atinja seu terceiro pet de alma, não conseguirá mais derrotá-lo, então ele tem que destruir seus planos. Quando ele se escondeu sob as moitas, os 2 capangas o descobriram quando decidiram investigar. Mochi emerge da moita e choca o menino. Além disso, ele fica horrorizado ao ver seu amigo morrer pelo ataque dos pets de alma. Quando se vira, vê Shumu e percebe que ele é o culpado pela morte de seu amigo. Ele então convoca seu pet de alma, o monstro de pedra, para se defender. O monstro de pedra é uma criatura do tipo pedra no reino elemental e geralmente pertence à categoria média. Tem uma constituição de corpo humanoide forte, útil em combate. Quando o monstro de pedra tenta acertar Shumu, ele consegue evitar. Por outro lado, o garoto corre rápido gritando por ajuda, mas é notado por Larva, como era de se esperar de nosso residente selvagem. Larva usa seu útil tiro de seda para fechar a boca do garoto. Incapaz de respirar adequadamente, o garoto tenta remover a seda, mas Shumu ordena que Mochia termine sua vida. A brutalidade parece ser uma tendência aqui. Quando seu mestre morreu, o monstro de pedra olhou para ele e partiu, o que surpreendeu Shumu, já que os pets de alma geralmente sentem raiva do assassino de seu mestre. No entanto, no caso do garoto, seu pet de alma parece não se importar, o que significa que não há afeto entre eles. Depois disso, Shumu pede à Larva que descubra o que os outros estão fazendo, enquanto pensa o quão confiável é seu amiguinho. Larva corre rapidamente para descobrir o paradeiro dos outros. Quando Larva chega ao local das 3 crianças mais bem classificadas, elas ouvem-no se movendo na árvore. Como Larva é apenas uma pequena lagarta, eles não a veem. Joseon fica imediatamente suspeito e ordena que Tung Shan vá com ele, enquanto Liu Shen é encarregado de voltar e verificar o que está acontecendo. Ele até diz a Wu Shen para matar qualquer um que fique em seu caminho, sorrindo de maneira maligna. Em pouco tempo, Joseon e Tang Xian chegam ao local do pet de alma-alvo e imediatamente convocam seus pets de fera. Joseon ordena a Tung Shan para atrair o pet de alma, e ele dará o golpe final. Uau! A audácia de um verdadeiro oportunista certificado. Tongxin sabe lá no fundo que ele faz todo o trabalho e que Joseon é quem mais se beneficia. No entanto, Tangxin ainda segue suas ordens e sua presa de aço desfere golpes consecutivos enfraquecendo o pet de alma-alvo. Então, Zhou Shumu comanda seu pet de alma para dar o golpe final, e assim o pet de alma-alvo fica inconsciente. Enquanto o sol se põe, Tongxin se pergunta por que Wu Shen ainda não voltou. Zhou Shumu, por outro lado, começa a fazer seu pacto de alma com seu pet de alma-alvo e diz a ele para não se preocupar, pois Varshan é forte o suficiente para se manter seguro. De repente, Tangxin sente a presença de alguém se aproximando e pensa que é Wu Shen. Para a surpresa deles, a criança que chega é ninguém menos que Shumu, e apenas olhando para sua presença, Tangxia sabe que ele matou Wu Shen. Gemo, na verdade, fica um pouco aliviado que Shumu já tenha matado Wu Shen, pois não precisa mais se preocupar com ele. Ele então ordena a Tangxian para se livrar de Shumu, mas Tungxian se sente inseguro, pois sua presa de aço ainda está se recuperando das lesões recentes. No entanto, sendo um grande manipulador, Zhou Shumu o convence a matar Shumu em troca de sua ajuda para obter seu terceiro pet de alma e até garante a Tungxian que sua presa de aço é muito mais forte do que a raposa do luar de Shumu. Após ouvir isso, Tangxin percebe que ele está apenas sendo usado para colher os benefícios. Enquanto isso, Shumu começa a atacá-lo, então Tungxian não tem outra opção senão lutar de volta. Os 2 pets de alma trocam golpes críticos e poderosos. No entanto, a presa de aço consegue superar a raposa do luar, deixando Mochia em grande desvantagem. Shumu pensa em uma estratégia e ordena a Mochia que use o encanto. Zhou Shumu diz a Tungxian para encerrar imediatamente a luta e o tranquiliza que sua presa de aço está em um estágio superior, então não pode ser encantada. Quando a presa de aço ataca Mochia, Shumu abre os olhos e libera uma aura forte. Percebendo o que Shumu fez, Zhou Shumu diz a Tungxian para ordenar que a presa de aço feche rapidamente os olhos. No entanto, é tarde demais, pois Trumov já conseguiu encantar a presa de aço. A presa de aço começa a perder a vontade de lutar, e Mochia desfere o golpe final. Tangxian fica confuso com o que aconteceu, e antes que ele possa fugir, uma faca voadora acerta sua testa, encerrando sua vida. Enquanto isso, Zhou Shumu fica chocado ao vê-lo usar sua técnica de alma, o que também significa que ele já é um soldado espiritual. A técnica de alma é a capacidade de usar a habilidade do seu pet de alma, e é a habilidade mais destacada do clã Shell.
Em seguida, ele coloca um sorriso falso e revela a Shumov que ele sabe que já é um soldado espiritual. Além disso, ele chama Tonshan de um bando de inúteis e chuta seu corpo morto. Joe Shamo lembra Shumu de que ele não pode derrotá-lo em seu estado atual, então será melhor se eles se unirem em vez disso. Shumu discorda de sua ideia e diz a ele que sua única escolha é a morte. Desencadeado pelo que ouviu, Joseon convocou seu pet de alma, e ele imediatamente consumiu o poder de uma presa de aço morta, tornando-se ainda mais forte. Após consumir o poder da presa de aço, o lobo de caça passa por mudanças físicas e se torna ainda mais feroz. Em seguida, Joshua comanda o lobo de caça aprimorado a matar Shumu. A noite chegou, e os dois mestres de pets de alma estão prestes a encerrar a vida um do outro. Eles dão um sinal para seus pets de alma, e atacam um ao outro com todas as suas forças. O lobo de caça rapidamente domina a raposa do luar. Vendo seu pet de alma tão animado, Joe Shamo o comanda a usar seu golpe demoníaco violento do lobo, que o lobo de caça entrega o ataque e fere gravemente o pet de alma. Após receber esse dano, a raposa do luar recua imediatamente. Joe Shamo diminui a raposa do luar por não poder resistir a um único golpe. Ele também diz a Shumu que ele está morto, pois seu pet de alma nem sequer consegue arranhar a pele de seu lobo de caça. Por outro lado, Shumu não consegue ativar sua técnica de alma novamente, então é tudo ou nada para Mochia se eles viverão outro dia ou não. Dito isso, ele comanda Mochia para se esconder primeiro e esperar o momento perfeito para atacar. Joshua zomba de sua ideia e a chama de inútil. No entanto, ele se surpreende que a raposa do luar estava na verdade mirando um ataque furtivo nele. Não obstante, o lobo de caça é rápido o suficiente para perceber o ataque furtivo, então ele instantaneamente ataca a raposa do luar novamente. Mochia voa pelo ar e aterrissa criticamente no chão. Coitada da Mochia. Enquanto ele sabe que está em grande vantagem, ele também nota as lesões de seu pet de alma do ataque da raposa do luar. Ele não consegue acreditar que uma pequena raposa possa ferir seu formidável pet de alma. Depois disso, ele sorri maliciosamente novamente, sabendo que as feridas só tornarão seu lobo de caça mais selvagem. E assim, o lobo de caça feroz ataca imediatamente a raposa do luar. No entanto, a raposa do luar consegue escapar de seu ataque com sua velocidade relâmpago. Ambos os pets de alma estão gravemente feridos após esse encontro. O que Joe Shamo não consegue acreditar foi quando ele se lembra de que a raposa do luar tem uma habilidade chamada Aparência Lastimável. Sabendo que a aparência lastimável já foi descoberta, Shumu pede a Mochia para se livrar dela e deixar seu inimigo ver sua verdadeira força. A aparência lastimável é uma habilidade disfarçada que usa sua bela aparência para confundir o inimigo quanto ao verdadeiro poder do pet de alma. E assim, a raposa do luar se transforma em uma versão mais feroz de si mesma. Mo não consegue acreditar que Shumu já treinou seu pet de alma para o estágio de homem, mas ainda está confiante de que o lobo de caça não pode vencer a raposa do luar. Cegamente confiar não o levará a lugar nenhum. Dito isso, Joe Shamo ordena que seu pet de alma entre no modo sede de sangue e fúria. Mochia percebe o que aconteceu e rapidamente esquiva o ataque de seu inimigo. De repente, o lobo de caça enfurecido ataca Shumu, mas felizmente Shumu consegue segurar sua mandíbula antes de ser decapitado. Com seu sorriso maligno, Joe Shamo diz a Shumu para ir para o inferno. No entanto, brilhando majestosamente à noite, ele então ordena que Mochia use o encanto do luar para distrair o lobo de caça. Em um instante, Mochia usa sua essência lunar e decapita completamente o lobo de caça enquanto seu pet de alma se banha em sangue. Joseon fica horrivelmente chocado. Essência lunar é a habilidade da raposa do luar que funciona sob a luz do luar e aprimora todos os atributos de seu usuário, incluindo sua rápida recuperação. Dito isso, Joe Shamo corre imediatamente em busca de sua vida. Bem, parece que a maré virou agora. Shumu não perde tempo e ordena a Mochia que mate seu inimigo mortal. E assim, o último grito de Joe Shamo ecoa na floresta após essa luta sangrenta. Mochia e Shumu se reúnem alegremente para celebrar sua vitória. Então, Shumu diz a Mochia para retornar ao espaço de pets de alma e descansar. Infelizmente, ele sente algo errado com seu corpo depois de derrotar seus inimigos fortes. Acontece que o pesadelo branco dentro de seu corpo também cresceu mais forte. Eis que o pesadelo branco emerge de seu corpo, pronto para tirar sua vida. Shumu então cai no chão enquanto o pesadelo branco ruge selvagemente, e Shumu sabe que está em apuros. E assim,
o pesadelo branco estrangula o pescoço de Shumu para escapar de sua morte iminente. Shumu tenta se acalmar usando a meditação, que pode recuperar sua energia de alma. Naquele momento, Shumu não pode fazer nada além de esperar que ele consiga tempo. Quanto mais ele medita, mais alto o pesadelo branco ruge. Dito isso, Shumu diz zangado para ele se calar para que ele possa lhe dar energia de alma. No entanto, isso não impede o pesadelo branco de fazer o que faz. Shumu só pode chorar de agonia enquanto continua sua meditação, esperando não morrer e chegar a tempo, não importa o que. Alguns momentos depois, o sol brilha, e Shumu está deitado no chão. Os passarinhos bicam ele, e Shumu acorda naquela manhã, milagrosamente sobrevivendo ao pesadelo branco. Olhando ao seu redor, ele vê os itens que caíram ou as recompensas que ele obteve da luta. Então, ele retorna para casa como se não tivesse assassinado um grupo de crianças. O total selvagem Shumu conseguiu obter um valioso núcleo de alma de atributo dos restos do Flama Cauda morto. É o pet de alma que Zhou Shungmo obteve recentemente. Após alguns dias de recuperação, o Mochia de Shimono pode absorver o núcleo de alma. Ele caminha felicemente, como uma criança que recebeu seu doce favorito. Enquanto isso, o diácono Zanzi relata os corpos mortos ao Senhor Criança Ie no Palácio dos Pesadelos. Ele também lhe diz que foram humanos que os mataram, o que deixa o Sr. Xiao Yi chocado. Isso é uma dor de cabeça para as crianças mortas entre as mais bem classificadas, sem mencionar que ele não sabe como explicar isso ao Sr. Xia. Com um sorriso, o diácono Zonzi assume que o Sr. Criança Yi está preocupado que sua recompensa seja afetada após o incidente. De repente, o Sr. Criança Yi lhe pergunta se ele tem alguma pista ou evidência do verdadeiro culpado do crime. O diácono Zonzi revela que Shumu é o suspeito mais proeminente, pois não retornou como os outros. No entanto, ele sabe que com o poder de Shumu, ele não pode derrotar todas aquelas crianças. Parece que ele aperfeiçoou a disfarce de lobo em pele de cordeiro. Dito isso, o diácono Zonzi diz ao Sr. Criança Yi que um estranho pode ter feito isso. Ouvindo todas as especulações, o Sr. Criança Yi ordena que as crianças restantes sejam reunidas. Os diáconos reúnem as crianças no momento seguinte, e Shumu é visto feliz sem saber por quê. De repente, o Sr. Criança Yi anuncia que estranhos podem estar entrando na ilha, e o teste começará amanhã, e apenas os 10 melhores sairão da ilha vivos. Ao ouvir isso, a felicidade de Shumu desaparece como poeira ao vento, e ele entra em pânico, sabendo que um dia não é suficiente para que Mochia se recupere completamente. Após o anúncio, o Sr. Xiao lhe ordena que eles retornem às suas acomodações para dormir e aproveitar seu último dia. Então, as crianças foram para casa, sentindo muita ansiedade sobre o destino iminente. De repente, Shumu esbarra em Zhu Xing, fazendo com que ele caia no chão. Zhu Xing olha para ele com olhos mortais, desejando encerrar sua vida naquele exato momento. Zangado, ele diz a Shumu que é melhor rezar para não irritá-lo e lembra-o de aproveitar seu último momento, sabendo que está em grande desvantagem. Shumu só consegue ficar frustrado com sua situação atual. No dia seguinte, o teste ou a batalha contra finalmente chegou. O Sr. Xiao lhe anuncia que o combate continuará até que reste apenas 10 alunos, e a derrota significa a morte. Ele lembra a eles que sua sobrevivência depende de se podem matar seu oponente ou não. E assim ele faz o primeiro sorteio, que acaba sendo uma luta com a criança mais forte, Zhu Xing. Todas as crianças sabem o quão forte é Zhu Xing, e só podem desejar que seus nomes não sejam escolhidos para enfrentá-lo, pois é uma morte certa. Enquanto isso, Zhu Xing olha firmemente para Shumu, esperando que o nome de seu inimigo mortal seja escolhido. Shumu não evita seu olhar penetrante e olha para ele da mesma maneira. Em seguida, um nome é sorteado, deixando Shumu inquieto. O oponente de Zhu Xing acaba sendo Jian Feishan. Essa notícia alivia as crianças, mas elas ainda têm outra chance de sobreviver, embora se sintam mal com a morte horrível e iminente de Zhan Feishan. Enquanto isso, Zhan Feishan fica completamente horrorizado ao ouvir seu nome e tenta desesperadamente escapar da luta, o que choca as crianças ao redor dele. No entanto, o Sr. Xiao Yi ri da covardia dele e convoca seu pet de alma para perseguir e matar a criança. Depois disso, o Sr. Xiao Yi anuncia que qualquer um que ouse fugir, como Zhan Feishan, também será devorado pelo seu pet de alma. Parece que seu pet de alma adora refeições de gatinho. Ao ouvir isso, muitas das crianças perdem a esperança de viver mais tempo, e assim Zhu Xing consegue sua primeira vitória.
Quando Zhu Xing retorna, ele atinge intencionalmente Shumu novamente, o que deixa Shumu muito irritado. Conforme o dia continua, as crianças continuam a lutar por suas vidas. No entanto, aqueles que saem feridos, mesmo que vençam, são mortos junto com os perdedores, pois o Sr. Xiao Yi acredita que eles não sobreviverão ao próximo dia. Parece que os lobos aproveitaram o banquete das crianças naquele dia. Não importa o quanto eles suplicassem por outra chance, o Sr. Xiao Li não escutava. Então, o Sr. Xiao Li prossegue com uma luta. A próxima luta é entre Shumu e uma garota chamada Hongdong. Ela fala com Ting Yu e pede desculpas, pois já reivindica sua vitória. No entanto, Ting Yu lhe diz que ela será eliminada. Hongdong caminha confiante para o campo de batalha, enquanto Ting Yu suspira, pois sabe o que vai acontecer. O confronto entre Hongdong e Shumu começa. Hongdong usa seu tempo para menosprezar Shumu e seu pet de alma, o que deixa Shumu desconfortável. Hongdong continua a provocação e finalmente decide convocar seu pet de alma. Enquanto os dois se preparam para lutar, Shumu atira sua faca afiada para cortar a garganta de Hongdong, encerrando a luta instantaneamente. Ela foi enviada para a vida após a morte, onde poderia falar eternamente. O resultado não foi o esperado, o que horrorizou as crianças ao redor deles. Confusos, os diáconos perguntaram ao Sr. Criança Yi o que fazer naquela situação. Inesperadamente, o Sr. Criança Yi elogiou a ação de Shumu. Ele acredita que atacar o oponente após identificar a fraqueza é louvável, mas o truque só funcionará uma vez, já que as outras crianças estarão em guarda após o que aconteceu. À medida que Shumu retorna, as crianças ao redor o temem. Por outro lado, Shumu se sente um pouco aliviado, pois sabe que o que fez deu a Mochia um pouco mais de tempo para se recuperar. Vendo-o dessa maneira, Tingyou percebe que ele é o mais assustador, já que sua aparência pode ser enganadora. Ele fará qualquer coisa para sobreviver. No segundo dia do teste, as crianças estão mais ansiosas para sobreviver, pois esse dia determinará os 10 melhores que chegarão ao Palácio dos Pesadelos. Enquanto isso, Shumu ainda se preocupa que Mochia só tenha se recuperado 50% em uma noite. Por outro lado, o Sr. Criança Yi anuncia o dia da batalha final e lembra a eles que o sobrevivente deixará a ilha. E assim, a batalha final começa. Pouco tempo depois, a última batalha daquele dia entre Shumu e Guzun é anunciada. Guzun declara com confiança que seu Mini Monster vai derrotar o Moonlight Fox de Shumu. Aqui, Tingyou sabe que Guzun se tornará outra tragédia, assim como Hongdong. Enquanto isso, uma garota de cabelos roxos ouve Tingyou torcendo por Shumu e acha que ela tem uma queda por ele. Parece que o hábito favorito das garotas é assumir o tempo todo. Conforme a luta começa, Guzun imediatamente convoca seu Mini Monster, enquanto Shumu convoca seu Moonlight Fox. Tingyou imediatamente percebe que Mochi ainda está fraco, e por causa disso, a garota de cabelos roxos assume que Shumu vai perder. No entanto, Tingyou discorda dela. Eles assistem à luta e percebem que o Moonlight Fox pode esquivar facilmente dos ataques do Mini Monster, não importa o que o pet de alma de Gaston faça. Mochi ainda consegue evitá-los. Isso, é claro, foi notado e elogiado pelas crianças que testemunharam o estilo de luta de Shumu e Mochia. Mochia se esconde atrás do Mini Monster. Por outro lado, o Mini Monster não consegue prever para onde seu inimigo vai. A raiva de Guzun aumenta ainda mais. Mochia confunde seu oponente ainda mais correndo em círculos e criando uma imagem residual. O irritado Guzun ordena que seu Mini Monster ataque, mesmo sem planejar uma estratégia específica. Shumu planeja incomodar o Mini Monster até o ponto de exaustão. Vendo a oportunidade perfeita, Shumu comanda Mochia a usar Charme contra o oponente. E assim, Mochi hipnotiza completamente o Mini Monster, fazendo-o dormir. Percebendo o que aconteceu, Ghost-san surta e ordena desesperadamente ao seu pet de alma para acordar. Shumu, por outro lado, não perde tempo e comanda Mochia para se livrar de seu oponente. Mochia usa sua garra rasgadora e encerra a batalha. Vendo seu pet de alma deitado sem vida no chão, Guzun não consegue acreditar no que aconteceu. Como esperado, Gui-san é levado pelos diáconos para ser alimentado aos lobos. O Sr. Criança e aplaude e elogia os 11 vencedores restantes. No entanto, de acordo com as regras da ilha, apenas 10 pessoas podem sobreviver. Após ouvir isso, as crianças começam a se olhar. De repente, Zhu Xing levanta a mão e diz ao Sr. Xiao Yi que, como seu oponente de ontem foi morto, ele deveria ter outra rodada de luta. Como esperado, ele escolhe Shumu como seu oponente, pois sabe que o Moonlight Fox dele ainda está ferido. O Sr. Criança Yi adora a ideia e pergunta a Shumu o que ele acha.
colocando-o em uma situação sob a presença do Senhor e dos diáconos. Shumu concorda relutantemente em lutar. Ele então diz corajosamente ao Senhor e aos diáconos que, como Yushin está ansioso para morrer, ele realizará esse desejo. O aguardado confronto entre Jushin e Shumu chegou. O Sr. Yi está feliz por assistir à luta entre os dois concorrentes mais fortes e sinaliza para começar a batalha. Jushin convoca a serpente escamosa, enquanto Shumu convoca Moshia. Yushin ordena a seu pet de alma que coma Moshia, mas ele consegue escapar desse ataque mortal. No entanto, Moshia fica instantaneamente surpreso com o rabo da serpente escamosa. Vendo a situação de seu pet de alma, Shumu comanda a lutar à distância, evitando a chance de ser estrangulado. Moshia segue o comando, mas o rabo da serpente escamosa também é imprevisível demais. Com isso, Moshia só consegue evitar os ataques e não consegue contra-atacar. Jushin ordena que a serpente escamosa use seu veneno Splash, e Moshia consegue evitar o ataque, mas sua cauda fica um pouco respingada pelo veneno, fazendo-a gritar de dor. A serpente escamosa não perde tempo e ataca o Moonlight Fox imediatamente após isso. Felizmente, Moshia é rápido o suficiente para desviar do ataque. Vendo seu inimigo indefeso, Moshia também aproveita a oportunidade para lançar um ataque e pula rapidamente para Shumu. Ao pegar Moshia, ele percebe que suas garras não estão nas melhores condições para lutar. Vendo isso, Jushin zomba da garra rasgadora de Moshia e começa a se gabar da defesa de seu pet de alma. Jushin então diz ao seu pet de alma para parar de brincar e terminar a batalha de uma vez por todas. Ele ordena que a serpente escamosa use seu devorar vicioso. Usando esta habilidade, a serpente escamosa solta o que parece ser sua própria versão de um filme espiritual verde em chamas que se assemelha a uma edição de Serpente de Susano. As crianças que testemunharam isso ficaram horrorizadas ao perceber o que era e pensam que Shumu certamente morrerá. Acontece que uma alma pet ou humano devorado por esse ataque sofrerá uma dor inimaginável causada pelo veneno e, eventualmente, morrerá. Ao ouvir isso, Ting-Yu entra em pânico e grita para Shumu correr. Enquanto isso, Shumu permanece imperturbável e diz a Moshia para usar suas novas habilidades. Moshia fica energizado ao ouvir essa ordem e retorna à luta como se não tivesse recebido nenhum dano. Moshia sorri para Shumu e começa a liberar uma aura azul. Acontece que essa habilidade é chamada de Técnica da Sombra da Lua, que cria uma cópia de seu usuário. Yushin apenas zomba da habilidade, pois sabe que é apenas mais uma técnica de esquiva. Nesse momento, a serpente escamosa usa seu devorar vicioso contra Moshia e ordena que Moshia vá para o inferno. No entanto, Moshia avança sem medo. Shumu não parece se importar com o fato de que está prestes a enfrentar a habilidade suprema de seu inimigo. Moshia entra na boca da serpente escamosa, chocando todas as crianças que assistem à luta e as faz se perguntar por que ele não pediu a seu pet de alma para desviar do ataque. Shumu então explica a todos que não havia motivo para ele desviar. Acontece que Shumu permitiu intencionalmente que Moshia fosse devorado. Após devorar Moshia vivo, a serpente escamosa deu a Shumu um olhar ameaçador e ordenou que seu pet de alma o reunisse com sua raposa do luar no além. No entanto, por algum motivo desconhecido, a serpente escamosa não seguiu a ordem de seu mestre e dissipou sua aura de devorar vicioso, o que enfurece Jushin. Então, um inchaço começa a aparecer nas costas da serpente escamosa. Voe lá, Moshia usa seu ataque negro, o corte da lua, para sair do corpo da serpente escamosa, matando-a no processo. Após derrotar seu inimigo, Moshia emite seu tradicional uivo de vitória, mas desta vez uiva para o sol, uma vez que a lua ainda não está visível. O senhor, os diáconos e as crianças que assistiram à batalha não conseguem acreditar no que acabaram de testemunhar. Agora, é hora de comentários com muitas hashtags do tipo #esperemop_inesperado, pois os fãs de Mentirinha nem mesmo chegarão tão longe. E assim, a situação muda, com Shumu agora ordenando a Moshia que mate Yushin com um único golpe de sua garra rasgadora. Yushin é enviado para o além após o término da luta. Shumu pede a Moshia para retornar ao espaço do pet de alma. Por outro lado, o Sr. Xiaoyi percebe que Moshia estava apenas usando a aparência piedosa para esconder suas verdadeiras capacidades, então ele a elogia muito bem. Além disso, Lord Xiaoyi entende que, para executar o corte da lua, a raposa do luar de Shumu já está no 9º estágio. De repente, ele pergunta a Shumu com raiva se ele é o responsável pela morte de Dou Xianmo e dos outros. Ao ouvir isso, as crianças percebem que Shumu pode realmente ter feito isso e agradecem por não tê-lo irritado. Lord Xiaoyi não quer deixar passar, então ele usa sua habilidade chamada Restrição Mental sobre Shumu. Depois disso, Shumu sente algo estranho em sua cabeça e sofre uma dor inimaginável. Acontece que Lord Xiaoyi o tortura para contar a verdade.
Shumu tenta resistir à dor, mas Lord Xiaoyi a torna ainda pior. Lord Xiaoyi lhe dá uma última chance de falar a verdade, mas Shumu constantemente nega as acusações. Percebendo que Moxia está furioso com o Lord Xiaoyi, Shumu diz a Moxia que está tudo bem e lembra ele para não sair. Lord Xiaoyi está pronto para matá-lo, mas os dois diáconos chegam e lembram a ele que só restam 10 crianças. Matar uma delas certamente irritaria Lord Xiao. Depois de ouvir isso, Lord Xiaoyi para e sai. Ele também lembra a todos que partirão em 3 dias e que devem descansar. Um dos diáconos questiona por que Lord Xiaoyi ficou tão zangado com a morte de Zhou Shanwu e seus lacaios, quando na verdade ele nunca se importou com eles. Ele revela ao diácono que Lord Xiaoyi é uma pessoa ambiciosa e não quer que ninguém acabe em uma posição mais alta do que a dele. Diácono Zhang Yi também revela que Shumu tem um grande potencial, considerando que ele criou e sobreviveu ao pesadelo branco por um longo tempo. Ele até acrescenta que Lord Xiaoyi pode, um dia, remover o pesadelo branco ou transformá-lo em um pesadelo azul. Descobrindo tudo isso, os dois diáconos decidem proteger Shumu de Lord Xiaoyi e procurar a oportunidade perfeita para derrubar Lord Xiaoyi. Visualizando seu plano, os dois diáconos riem juntos como se tivessem ganhado na loteria. Mais tarde, à medida que a lua brilha majestosamente no meio da noite, Shumu permite que Moxia absorva os 2 núcleos de alma, o núcleo de alma de atributo besta e o núcleo de alma de atributo de fogo. Os 2 núcleos de alma podem fortalecer significativamente a capacidade de combate de Moxia. Shumu também revela que Moxia tem uma alta chance de se transformar em uma poderosa raposa de 9 caudas usando os 2 núcleos de alma. Além disso, a probabilidade de Moxia se transformar em uma raça mais fraca é significativamente reduzida. De repente, Moxia é envolvida em chamas, e assim, Moxia se transforma em uma raposa do luar com uma aparência mais forte após passar pelo processo de evolução. Moxia pula sobre Shumu como um bebê. Shumu mal consegue esconder sua felicidade com a ascensão de Moxia ao 2º estágio. Bom, pessoal, se vocês gostaram deste vídeo deixem o like e comentem abaixo o que vocês acharam. Além disso, se inscrevam no canal, ativem o sino, para mais obras insanas. Até o próximo vídeo!